paz! Eu sou a professora Francis Lucas e vim aqui falar para vocês um pouquinho da minha experiência com a minha carreira de professora. Eu comecei quando eu tinha 17 anos, eu fiz um curso de letras porque eu vi que eu não tinha jeito para arquitetura. Aí eu fui fazer letras. Imagina, eu arquiteta, gente, não tinha nada a ver mesmo. Aí eu comecei o curso de letras, que eu já tinha uma boa base de inglês, gramatical, né? Muito gramatical, já tinha feito acho que uns 9 anos de inglês, e fui fazer letras. E comecei dando umas aulinhas, por hobby. E eu dei as aulas como eu tinha as aulas, ou seja, no método gramatical. E aí eu fui dando as aulas e me formei. Isso eu tinha 21 anos. Foi quando eu decidi ir para a Califórnia. Meu pai me pagou um intercâmbio e eu fui estudar inglês na Califórnia. Porque eu já tinha uma boa base, né? Tinha já feito tantos anos de inglês, depois fiz letras, sabia tudo de gramática. Chegando na Califórnia, eu vi que o meu inglês estava mais para the books on the table. Lógico que o the books on the table, essa mesinha, essa table, era um pouquinho melhor do que os outros. Uma mesinha um pouquinho melhor. Mas não deixava de ser the books on the table. Aquele inglês na caixinha, que os americanos falavam e olhavam para mim, aquele inglês muito corretinho, muito cheio de gramática, muito cheio de não sei o quê, e eles às vezes riam de mim, ou não entendiam, ou seja, eu percebi que não era aquele inglês que eu tinha que ensinar, que tudo aquilo que eu tinha aprendido sobre gramática, tantos anos, tanto na faculdade, quanto nos meus cursos, não era aquilo que ia work out, que ia dar certo. Foi comecei a dar aula, fiz um curso de neurolinguística, o que fez eu mudar alguns dos patterns, alguns dos padrões que eu ia usar, e fui mudando, até que eu comecei a ficar apaixonada por dar aula e criei um jeito todo diferente de ser, é o que todo mundo falava, né? Que eu comecei a dar aula em São Paulo, nesta época, e eu tinha uns alunos até meio que famosos na época que vinham me procurar porque queriam falar inglês com a doidinha, que eu falava assim, essa daí faz até poste falar. Eu escutei isso várias vezes, né? Então, eu gostava de escutar isso, nunca me ofendi de me chamarem a doidinha, porque era o meu jeito de ser, né? Então, assim, foi com esse jeito que eu fui realmente trabalhando as línguas. Como assim trabalhando as línguas? Sabendo o que o americano falava e o que o brasileiro falava. Porque às vezes a gente quer falar algumas coisas que não existem em inglês e tenta colocar na caixinha da gramática. E não entra na caixinha da gramática, porque a nossa gramática não tem nada a ver com a gramática do americano ou do inglês, seja ele mesmo na Inglaterra. Não tem nada a ver. Foi que eu comecei a desenvolver umas tips, umas dicas, uns tricks de como fazer decorar mais rapidamente. Coisas simples, sem pensar na gramática. Aí você vai me perguntar, mas você não ensina gramática? Ensino, porque o adulto ele tem a necessidade de saber o que é a gramática. Mas primeiro, como a criança, primeiro você fala, como a mãe ensina você a falar. Depois você vai entender a gramática. Ai, é como se fosse um alívio. Ah, entendi. Tá bom, entendeu? Então tá, entendi, bora repetir, que é o meu lema. Por que este é o meu lema? Porque entender não vai adiantar de nada. Mas o adulto precisa ter o visual, né? Ah, entendi como escreve, por que é o do, por que é o does. Ah, Fran, beleza. Aí ele acha que beleza, então já tá falando inglês. Não tá, gente. É por isso que fazem anos e anos e anos de aula do do does, do verb to be, e vai, mas não está na boca, porque está lá no papel. Então o inglês tem que estar aqui. Entendi? Bora repetir. É onde eu ensino uns truquezinhos. Pensa nisso, pensa naquilo, finjo de umas frases, uso de umas brincadeiras, de umas analogias e pulo e danço para que o aluno possa lembrar do nada, sem ficar pensando na gramática. E eu falo, entra pela casa toda, vai no carro, no banheiro, limpa a casa. Este é o momento de estudar. Eu falo para o meu aluno, esquece que estudar precisa de papel e caneta e uma mesinha. Estudar precisa da língua. O papel precisa para você fazer tarefa, o que tem que ser muito rápido. Porque quem fala rápido, escreve rápido. Então, se ficar pensando para escrever, não adianta. E aí, quando eu vim morar aqui na Flórida,
né? Aí eu fui percebendo mais ainda que este método que eu usava era mais eficiente ainda. Por quê? Porque no dia a dia, o inglês do dia a dia é o que o brasileiro precisa. Ele não precisa daquele inglês que está na caixinha da gramática. Ele precisa do inglês do dia a dia, o que rola. Esses termos que eu falo, o que rola, o que acontece, são esses termos que o americano usa e o brasileiro também, de formas diferentes. As línguas não são iguais. Então é isto que é apaixonante, você ficar falando e aprendendo e aquilo não sair. Eu falo assim, não é que não sai da cabeça, não pode sair da boca. Então eu quero falar, eu quero usar, eu quero falar com o americano e provar que aquilo que eu estou aprendendo, que eu estou falando pela casa toda, aquilo realmente funciona. E eu te falo, gente, isto é apaixonante e viciante. Cada vez que eu sei uma coisinha diferente, um phrasal verb, que seja, não é uma lista de phrasal verbs que eu tenho que aprender, não. Eu tenho que aprender e usar no dia a dia, poucos e úteis. E aí eu vou aumentando. Então assim, é o inglês do dia a dia de forma rápida, legal e que vicia. Venham conferir comigo, venham se apaixonar junto comigo, do jeito que eu sou apaixonada há apenas 35 anos. Venham se apaixonar, não precisa levar tanto tempo para aprender o inglês, ou seja, para falar o inglês. Aprender só não adianta, temos que falar. Bora